Saudações, bem-vindos a esta pequena atualização profética neste dia 4 de abril de 2024. As bênçãos de Cristo repousem sobre todos nós. Bem, o domingo da Páscoa, quando toda a comunidade cristã estava celebrando a ressurreição de Jesus Cristo, nos Estados Unidos da América coincidiu com o dia da visibilidade dos trans, em 31 de março. E o presidente Biden não impediu que o dia fosse transferido. Claro, talvez isto não seria possível. E homenageou a coragem e as contribuições extraordinárias dos trans americanos. E por causa disto, os republicanos e vários líderes cristãos criticaram o presidente por proclamar o dia da Páscoa como o dia da visibilidade trans. E o próprio presidente da Câmara dos Estados Unidos, Mike Johnson, disse que Biden traiu o princípio central da Páscoa e que o povo americano está prestando atenção nisto. E o próprio Trump, em um comício, também disse que houve profanação do domingo da Páscoa e anunciou publicamente que 5 de novembro de 2024 será o dia da visibilidade cristã. Ou seja, o primeiro dia da visibilidade cristã. Escutemos aqui. Going to win the White House and we are going to save our country. We're going to save our country. Vamos ganhar a Casa Branca e vamos salvar o nosso país. And what the hell was Biden thinking when he declared Easter Sunday to be Trans Visibility Day? E que diabos estava pensando Biden quando declarou o domingo da Páscoa como dia da visibilidade trans? Such total disrespect to Christians, and Total desrespeito aos cristãos. November 5th is going to be called something else. You know it's going to be called Christian Visibility Day, when Christians turn out in numbers that nobody has ever seen before. 5 de novembro vai ser chamado outra coisa. Vai ser chamado Dia da Visibilidade Cristã, quando os cristãos aparecerem em números que ninguém jamais viu antes. 5 de novembro será o primeiro dia, ou dia da visibilidade cristã, quando os cristãos vão inundar a América, num número que ninguém viu antes. Irmãos, eu pergunto, este tipo de discurso não é aquele que atrai líderes religiosos cristãos? Este tipo de discurso não é aquele que atrai protestantes, evangélicos e católicos? De fato, irmãos, eu vos mostrei há alguns dias atrás que ele está brincando entre o quê? Em outras palavras, ele até está liderando o quê? As pesquisas daquele que é chamado voto católico, um voto muito importante na política americana. Irmãos, vocês percebem que este candidato está sendo seguido e apoiado por cristãos, protestantes e católicos. E este já é um grande passo no cumprimento profético, porque o que há de comum entre as igrejas nos Estados Unidos da América agora é: temos que lutar todos para salvar a nação. Lemos aqui, irmãos, o grande conflito, quando as principais igrejas dos Estados Unidos, o que é que vão fazer essas igrejas, irmãos? Ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, ligando-se em pontos em que concordam. O que é que vão fazer? Quando se ligarem em pontos que concordam, vão influenciar o Estado. Para poder influenciar o Estado, significa que esse Estado, de certa forma, tem que abrir brechas para que essas igrejas tenham voz. É o que nós estamos vendo agora, irmãos. Sim ou não? Continua. Influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições. A América vai formar uma imagem da besta. Agora, um detalhe. Para a lei dominical, principalmente, precisaríamos ver também o movimento trabalhista ativo e empenhado com as igrejas. Certo? Vejamos aqui. Isto é do mês passado. A aliança entre sindicatos evangélicos mudam cara do cristianismo nos Estados Unidos da América. Ou seja, irmãos, está havendo agora uma aliança entre sindicatos e evangélicos. E o Espírito de Profecia nos diz que os sindicatos serão um dos instrumentos. Não será o instrumento, será um dos. Então serão vários instrumentos que trarão sobre o mundo um tempo de angústia qual nunca houve.
será uma fonte de perturbação para o povo remanescente de Deus nos últimos dias. Vejam que é dito: intelectuais detectam ressurgimento do movimento do evangelho social no país, que alia ensinamentos de Jesus aos interesses da classe trabalhadora. Irmãos, e em face disto, o que podemos esperar, senão uma firme unificação dos nacionalistas cristãos com os sindicatos para defender, então, essa classe trabalhadora? Mas nós já sabemos exatamente o que vai resultar dessa união de sindicatos que defendem o trabalho digno com os nacionalistas cristãos. Vejam que, irmãos. So civil law is just something that we're basically ordered to do by the magistrate for our good. Então, o direito civil é apenas algo que nós, basicamente, somos ordenados a fazer pelo magistrado para o nosso bem. And so this is everything from speed limits, and I think also Sabbath laws. Então, você sabe, isso tudo, limites de velocidade, e eu acho que também as leis sabáticas. And how, in particular, how would you do that? You'd have Sabbath laws, and Sabbath laws are not simply to punish violations of Fourth Commandment. E como, em particular, como faria para ter leis sabáticas? E leis sabáticas não são apenas para punir violações do quarto mandamento, but to provide the conditions in which people can worship God without distraction. That's the purpose. mas para fornecer as condições em que as pessoas possam adorar a Deus sem distração. Esse é o propósito. The purpose is not simply God says fourth commandment, that's bad, so therefore we punish. That's not what I'm saying. O propósito não é simplesmente Deus diz o quarto mandamento, isso é ruim, então nós punimos. We do that because the fourth commandment is essentially saying that we ought to worship God corporately with his people on Sunday or a special day. Fazemos isso porque o quarto mandamento essencialmente está dizendo que devemos adorar a Deus corporativamente, com seu povo, em um domingo ou em um dia especial. And so the civil government is there. How can the civil government in an outward sense order you to that? E então, o governo civil está lá. Como pode o governo civil, em um sentido externo, contribuir para ordená-lo a fazer isso? Like as I said, they remove the distractions of that day so that you can focus on the worship. Como eu disse, eles têm removido as distrações daquele dia para que você possa se concentrar no culto. Yeah. Now, I think what's interesting there is, so you've already spoken about blasphemy laws, and you've already spoken about Sabbath laws in conjunction with speed limits. Agora, eu acho que é interessante. Então, você já falou de leis de blasfêmia e você já falou sobre leis sabáticas em conjunto com limites de velocidade. And you just acted like everybody was okay with you going from speed limits to punishing people for blasphemy and heresy. E você agiu como se todos estivessem bem, com você indo de limites de velocidade para punir as pessoas por blasfêmia e heresia, certo? Okay, so I'm a pastor in the church. I'm an ordained minister in the Church of God, and here you are talking about this Christian nationalism, and you're talking about people punishing me for false teaching, right? Então, eu sou um pastor na igreja, eu sou um ministro ordenado de Deus na igreja. E aqui você está falando sobre este nacionalismo cristão. Está falando de pessoas que estão me punindo por falsos ensinamentos. An interesting argument at one point in the book about the civil magistrate's right to suppress heresy. Ele fez um argumento interessante em um ponto do livro sobre o direito do magistrado civil de suprimir a heresia. Because heresy is not of the true church. Heresy is not something that is within the sphere of the church. Porque a heresia não é da igreja verdadeira. Heresia não é algo que está dentro da esfera da igreja. It's not something that is a part of the visible church. So they have the right to suppress heresy. They don't have the right to suppress orthodoxy. Não é algo que faz parte da igreja visível. Então eles têm o direito de suprimir a heresia. Eles não têm o direito de suprimir a ortodoxia. Há dúvidas quanto a isto? A imposição de dias sem distração, dias sem trabalho na América. E o Estado tem que punir a heresia, não a ortodoxa. A heresia
aquilo que a minoria defende e apoiar a ortodoxa, aquilo que a maioria crê e defende. É aqui onde nós estamos, irmãos. É aqui onde nós estamos. Bem, não irei demorar. Eu gerei a nossa próxima atualização aqui no nosso canal. Até breve.